Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, olha eu aqui de novo com mais uma reflexão para você, para o seu coração. Queridos, eu venho trazer para você uma reflexão e ao mesmo tempo um conselho. Não despreze os conselhos. Sabe por quê, meus amados? O conselho tem sido uma arma fundamental para que muitos não caiam no abismo. Muitas famílias têm sido desfeitas, destruídas, relacionamentos acabados por não darem ouvidos aos conselhos. Pessoas têm se afastado do caminho do Senhor justamente por não ouvir os conselhos. Quantas pessoas quebraram a cara? Quantas pessoas perderam emprego, ficaram desempregadas porque não deram ouvido os conselhos? Quantas pessoas, quantos filhos caíram no abismo? Quantos filhos perderam a vida, sua própria vida, por não dar ouvidos os conselhos? Quantos pais que quebraram a cabeça e correram atrás, que aconselharam seus filhos, que fizeram de tudo para que fizessem o caminho, andassem no caminho, para que trilhassem o caminho real, verdadeiro, o caminho do bem. Mas muitos decidiram por suas próprias cabeças, por seus próprios pensamentos, trilharem os seus próprios caminhos e não deu certo. Amados irmãos, nunca despreze conselho. A pessoa que te aconselha, você deve valorizar esta pessoa. Porque se esta pessoa te aconselha é porque ela te ama de verdade. Irmãos, ninguém dá conselho, ninguém aconselha, ninguém mostra o caminho, ninguém quebra a cabeça para aconselhar uma pessoa se essa pessoa de fato não lhe ama. Se você vê alguém quebrando a cabeça para aconselhar uma outra pessoa, essa pessoa é amigo verdadeiro e sincero, que não quer ver o seu mal, mas sim o seu bem. Meus amados, os reis da época, do passado, os reis percebiam que não podiam governar um reino, um povo, sem ter conselheiros. Todos os reis, eles tinham soldados, eles tinham exército ao seu dispor, eles tinham capataz, eles tinham tudo, muitas mulheres, eles tinham tudo o que queriam. Tudo que podiam, os reis tinham. Mas uma coisa que não podia faltar no seu reinado era um conselheiro. Imagine uma pessoa tentar governar um povo sem ter alguém que clareie a sua mente, que clareie a ideia. Então, os reis, eles percebiam que era impossível tomar todas as decisões sozinhos. E o que é que eles faziam? Eles procuravam alguém de confiança e essa pessoa seria o seu conselheiro. A pessoa que ajudaria esse rei a governar o povo, a pessoa que ajudaria esse rei a tomar algumas decisões. Então, se os reis precisavam de conselheiro para governar o povo, para reinar, e por que você não precisa? Por que você vai desprezar um conselho? Amados, os reis, quando muitas vezes eles pediam conselho aos seus conselheiros e tinha alguma situação que eles precisavam resolver e que fugia do controle do conselheiro, sabe o que eles faziam? Eles mandavam chamar um profeta e eles se aconselhavam com o profeta. Sabe por que eles se aconselhavam com o profeta? Porque o profeta era o porta-voz de Deus. E aí o profeta ia buscar em Deus uma resposta e aí vinha e aconselhava o rei a ter que fazer o que era correto. Então, meus amados, não despreze os conselhos. Conselhos são coisas valiosas. Conselhos são coisas de amigos. Até o próprio Jesus, ele é conselheiro. Está escrito na profecia que Isaías profetiza, no capítulo 9 de Isaías, está escrito: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Meus amados, os ensinamentos de Jesus aos seus discípulos nada mais foi do que trazer para ele
conselhos. Os ensinamentos de Jesus, por muitas vezes, era acerca de conselhos. Quer ver alguns conselhos que ele deu? Ele disse: não julgueis, para não ser julgado. E todo aquele que julga, meus amados, é julgado. Todo aquele que julga um dia se arrepende. Ele disse: olhe, da forma que você mede alguém, você será medido. Isso é conselho. Pedro, quando Jesus, no dia que foi preso, e Judas havia vendido Jesus, e aí prenderam Jesus. Pedro, para tentar defender Jesus, ele puxa a espada e corta a orelha de um dos soldados. Pedro não foi para cortar a orelha, ele foi para matar. Mas naquele exato momento, Jesus pega a orelha do soldado, põe no lugar e diz: Pedro, mete a tua espada na bainha. Por quê? Porque com o mesmo ferro que você fere, você também será ferido. Então, meus amados, o verdadeiro ministério de Jesus foi um verdadeiro de conselho para os seus discípulos e para todos aqueles que lhe ouviam. Quantas vezes Judas ouviu palavras, ensinamentos, mas não quis tomar o conselho, não quis ouvir o que Jesus falava e acabou traindo Jesus. Meus amados, não despreze o conselho. E além de trair Jesus, acabou tendo um fim trágico. Ele próprio tirou a própria vida. Meus amados e queridos irmãos, é preciso parar para analisar as escolhas que nós vamos tomar. Precisamos ter pessoas do nosso lado que nos ajude, nos mostrando o caminho, que nos ajude, nos aconselhando no que devemos fazer. Jesus é tão conselheiro que às vezes você vai à igreja, ou às vezes alguém vai visitar você, e quando chega lá, aquela pessoa fala tudo da tua vida, fala tudo o que você precisava ouvir. Eu já vi pessoas querendo tomar satisfação com alguém que estava profetizando, falando tudo o que ele viveu, tudo o que ele precisava ouvir. E a pessoa dizer assim: esse rapaz me conhece, só pode me conhecer para falar o que ele está falando, só pode me conhecer. Mas não, Deus estava se utilizando daquela pessoa para aconselhar aquela pessoa a fazer o que é bom. E quantas vezes você vai à igreja e quando você chega lá com a cabeça cheia para ter que tomar algumas decisões, ter que agir de algumas formas, e quando você chega lá, você recebe o conselho pela palavra de Deus. Deus fala tudo o que você precisa ouvir e você sai de lá leve, tranquilo, sabendo realmente o que fazer, com a cabeça direcionada àquilo que você deve de fato fazer. Então, meus amados, não despreze conselhos. Existem famílias que se quebram, famílias que se desmontam por conta da falta de conselho. Pessoas que não valorizam conselhos. Quantos filhos quebram a cara? Às vezes os pais dizem assim: filho, cuidado, esse caminho não é bom. Quantos pais quebram a cabeça para dizer: filho, por ali não. Filho, por ali você vai quebrar a cara. Por ali não vai dar certo. E o filho diz: nada. E vai. E nisso acaba quebrando a cara. Quantos filhos, meus amados, perderam o rumo da vida? Perderam até mesmo sua própria vida por não dar ouvidos aos conselhos dos seus pais. Quantos alunos na escola não conseguem crescer, não conseguem desenvolver por falta de cuidado, de deixar de ouvir os conselhos do seu professor, de deixar de ouvir o conselho dos seus amigos, que verdadeiros amigos aconselham. Verdadeiros amigos abrem os seus olhos. Verdadeiros amigos te mostram de fato qual é o caminho. Sabe, irmãos? Quantos pensamentos vêm na cabeça de alguém, às vezes para fazer besteira, e quando você ouve o conselho, você muda de ideia, você muda de atitude, você deixa de fazer aquilo que ia fazer, para então se policiar. Se eu fizesse isso, não ia dar certo. Pois é, meu querido, este é o conselho que eu te dou.
Não despreze o conselho. Ouça seu pai, ouça a sua mãe, ouça, de fato, aquela pessoa que você percebe que se preocupa com você. Não despreze os conselhos. Os conselhos podem fazer de você uma pessoa melhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém, querido? Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, com alguém que você sabe que vai ouvir e que precisa ouvir essa palavra, esse conselho, essa reflexão. E assim nos ajude a restaurar uma vida, uma família, pelo poder da palavra de Deus. Querido, conselho é bom. Conselho é muito bom e é muito barato. E só quem vai dar conselho a você são pessoas que te amam de verdade. Deus abençoe sua vida ricamente, grandemente, em nome de Jesus. Tchau e até a próxima.